Sexta-feira à noite, já passam das 10 horas da noite. Eu quero ler um texto. Eu quero fazer a leitura desse texto aqui. Esse texto é muito interessante. Lucas, capítulo 3, a pregação de João Batista. Olha só. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, eram sogro e genro, tá? Veio no deserto, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É interessante, muito interessante essa palavra. João aqui é João Batista, filho de Zacarias e da irmã Isabel. Você lembra, Zacarias era sacerdote e estava na escala, de oferecer incenso. Você conhece a história no início deste livro aqui, dessa carta de Lucas, Zacarias tem um encontro com o anjo e você conhece a história. Ele fica mudo porque o anjo diz: o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias. Tua mulher vai ficar grávida. Ele meio que duvida por a questão da idade. Pois bem, nasce João Batista. Olha que cenário, irmãos, que cenário interessante. Olha que cenário poderoso. Nós temos aqui o imperador, nós temos aqui César, o imperador romano. Nós temos aqui Pôncio Pilatos, governador da Judéia, governador da Judéia. Pilatos é casado com Cláudia, que é prima de Tibério César. Herodes, tetrarca da Galileia, aqui é Antipas. Aí seu irmão Filipe, que é casado com Herodias, mas Herodes tinha um caso com Herodias, Filipe ficou doente. Aí nós temos Lisânias, tetrarca de Abilene, 3 irmãos, filhos de Herodes Magno. Aí nós temos Anás e Caifás, sogro e genro. Anás e José Caifás, sumos sacerdotes, Era o presidente e o presidente de honra. Olha quanta autoridade, olha quanta gente poderosa neste cenário, Parece até que a gente está vendo hoje, irmãos? Parece até um cenário que a gente bem conhece, Muita gente poderosa, muito imperador, muito rei, muita autoridade, muita gente grande, até a liderança religiosa poderosa está aqui. Mas é interessante que a palavra de Deus, ao invés de ela se manifestar aqui, ela foi lá no deserto, a palavra de Deus, veio no deserto a palavra de Deus a João. Ou seja, a palavra de Deus, ao invés de vir aqui, ela tinha que vir aqui, Olha só, a palavra de Deus, ela tinha que vir aqui, Olha a liderança religiosa aqui. Olha os doutores da lei. Olha aqui os homens do altar. Olha aqui, a turma do sacrifício. Aqui é o presidente do Sinédrio, presidente do partido farisaico. E isso aqui é a liderança do templo. Aí nós temos aqui os reis, os governadores, nós temos aqui o imperador, mas a palavra de Deus veio no deserto. Deserto não tem nada a ver com isso aqui. Deserto é incompatível com isso aqui. Mas a palavra de Deus veio no deserto a João Batista,
filho de Zacarias, que residia no deserto, que ficava lá com os essênios. A palavra de Deus veio a João, porque a palavra de Deus tem uma necessidade, irmãos. A palavra de Deus, ela se manifesta para quem irá pregar aquilo que a palavra de Deus precisa que seja pregado. João Batista pregou batismo de arrependimento, ou seja, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E a palavra de Deus se manifestou na vida do homem certo. Deus precisa de profeta, Deus precisa de gente que pregue a verdade, que pregue aquilo que a palavra precisa que seja pregado. Com certeza aqui a palavra de Deus não ia encontrar isso. Aqui a palavra de Deus ia encontrar, sabe o quê? Compatibilidade, afrouxamento, né? Aqui a palavra de Deus ela ia ser distorcida. Aqui a palavra de Deus ia ser usada para emoção. Aqui a palavra de Deus ela ia ser usada para persuadir a seu bel prazer. Aqui então a palavra, mas a palavra de Deus se manifestou na vida de João e lá no deserto. Onde é que estava o profeta? Não estava aqui? Não, estava no deserto. Sabe por quê? Porque deserto fala de processo. Deserto fala de alguém que pode suportar muita coisa. Deus precisa de gente processada. Deus precisa de gente que suporte. Deus precisa de gente que aguente. Deus precisa de gente que saiba, que aguente pisar no quente. Deus precisa de gente que consiga andar em areia. Deus precisa de gente que vai lidar com o terreno, com situações adversas e vai continuar. Assim era João Batista. E a palavra de Deus se manifestou neste cenário aqui a João no deserto. E é tempo porque o cenário que nós estamos vivendo hoje é muito parecido com esse aqui. Nós temos o cenário hoje muito parecido com este cenário. Nós temos o deserto, nós temos a palavra de Deus, mas o Senhor está procurando João. Esse aqui, igual a esse, nascido de mulher, não vai acontecer mais. Mas o Senhor precisa de profetas. O Senhor precisa de homens e mulheres que suportem. O Senhor precisa de homens e mulheres que preguem batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E o pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser exposto. A pessoa precisa saber que está no erro, para que então se arrependa e aí seja batizada. E aí então seja alcançada por Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite de sexta-feira. Que Deus seja com você. De repente você está aí no deserto, esperando, sabe? Indignado, inconformado com tudo isso aqui. Mas aguarda, e Deus te chama. Deus te chama para enfrentar tudo isso. Deus está chamando homens e mulheres para enfrentar este cenário. Deus te abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada. Tenha uma noite de um sono reparador. Isso é vida de profeta.